Olá, amadinhos, e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 68, né? Na aula 68, trabalhando as competências. Vamos só relembrar rapidamente das competências. Vimos a competência 1, para da questão de se você sabe escrever, se você domina a língua portuguesa, a parte gramatical. Na competência 2, se o aluno sabe interpretar, se ele sabe escrever o texto na tipologia dissertativa argumentativa. Na competência 3, o aluno sabe organizar, selecionar, relacionar, né, argumentos relacionados à temática. E a competência 4, se ele sabe usar o mecanismo linguístico, exatamente argumentativo, né, que são os elementos os elementos coesivos, certo? E a competência 5 vai estudar o quê, amadinho? Vai estudar essa questão se você sabe, né, elaborar a proposta de intervenção de quê? Para um problema social. E sempre respeitando os direitos humanos, certinho? Então, aula 68.1, direto para a tela. Vamos lá, temos sempre começando aqui com o texto, tá? Opa, amadinho, ó, aula 68, né, competência 5, da redação do Enem, vai avaliar a capacidade do candidato de elaborar uma proposta de intervenção para um problema social, respeitando os direitos humanos. Agora sim, vamos lá para o nosso texto, Meu Guri, né? Meu Guri é uma letra da canção de Chico Buarque. E aqui nós temos uma imagem, né? De um menino, de um garoto, de um guri. Vamos lá. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome. E eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando e ele a me levar na sua meninice. Ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega. Chico Buarque. A letra da canção de Chico Buarque, né? Você quer ouvir a melodia? Então, só você fazer a pesquisa Meu Guri. Aqui nós temos, né, mais outra imagem, ó, dos guris, certo? E agora nós temos o nosso tom de conversa. Qual a temática abordada por Chico Buarque em O Meu Guri? Aí você, né, viu? A gente é acompanhado da canção, a gente trouxe duas imagens, né? Aqui do menino com a bola, tá certo? E aqui mais 3 coleguinhas, né? Olha bem essa temática. Tudo a ver com a temática. Vamos lá? Então, nós temos aqui, né, a temática abordada é a realidade de crianças e adolescentes de comunidades cariocas que acabam se rendendo ao mundo do crime, como se afeta as famílias nas periferias das grandes cidades. Certinho? Tanto que lá tá os 3, né, lá numa comunidade, vendo o morro. Sobre o autor. Então, nós temos aqui Chico Buarque de Holanda, é um músico, dramaturgo e escritor brasileiro. Ele se revelou ao público com a música Banda. Chico é considerado um dos mais importantes nomes da música popular brasileira e, em 2019, recebeu o Prêmio Camões de Literatura pelo conjunto da obra. Aqui, ele bem jovem, e aqui é mais da atualidade, Chico Buarque. E a nossa temática aqui, a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula, que é trabalhando a competência 5. Como você pode ver, sempre no primeiro momento, a gente faz o texto, né? Comenta sobre o autor. Depois da árvore do conhecimento, tomar aqui água para ver se a voz melhora.
né? A gente traz esse quadro, né, da competência 5 na matriz de referência, tá certo? A partir dessa matriz de referência, que cada corretor, né, vai avaliar o candidato. Agora, assim, olha que tem o nível 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Quando é 0, não apresenta proposta de intervenção ou não apresenta proposta relacionada ao tema ou ao assunto. Então, aqui ele nem ganha, né? A pontuação, fica 0. Aí, nível 1, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Na proposta no nível 2, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema e não articulada com discussão desenvolvida no texto. Vamos pegar o azul. Na 3, elabora de forma mediana a proposta de intervenção, olha só a forma mediana. Relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Já na 4, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. E na 5, elabora muito bem a proposta de intervenção, ela é detalhada, relacionada ao tema, é articulada a discussão desenvolvida no texto. Então, aqui, falando dessa questão da competência 5, né? Então, aqui é a sua relação com as competências 2 e 3. Que é na competência 2, relembrando, o aluno entendeu que é a temática, entendeu o tema que foi proposto, o aluno sabe, conhece a tipologia, sabe escrever no tipo dissertativo, argumentativo, texto. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ver, né? Competência 5, e a sua relação com as competências 2 e 3. Respeitando o conceito de unidade textual, a distribuição dos níveis estabelecida pela matriz evidencia o estreito diálogo da competência 5 com as competências 2 e 3. Tá. A 3, você vai lembrar dessa questão da organização, né? Selecionar, organizar e relacionar, tá? Então, diz o seguinte, com as competências 2 e 3, uma vez que a construção da proposta de intervenção necessariamente se relaciona ao tema, cuja abordagem é avaliada na competência 2, a discussão desenvolvida no texto, aspecto avaliado na competência 3. Certo? Competência 5, vão acompanhando. Agora, a competência 5 relacionada, né, e a sua relação com os direitos humanos. Interessante. Deverão ser avaliados no nível 0, da competência 5, as redações que desrespeitarem, né, na proposta de intervenção de forma explícita, deliberada, os direitos humanos. Exatamente, vai tirar aqui, vai ficar no nível 0. Se acontecer qualquer desrespeito, tá bom? Vai ficar no nível 0. Então, aqui, questão da dignidade humana, igualdade de direito, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidade, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Beleza? Veja aqui. É importante ressaltar que na avaliação das redações, o que se considera de respeito aos direitos humanos está fundamentado em princípio estabelecido em documento que possuem força de lei, ou seja, não é tão somente uma questão de ofender, exibir preconceito ou fazer apologia à violência. Esses comportamentos podem ser considerados crimes de acordo com o Código Penal
brasileiro. Então, aqui para vocês, nós trouxemos, né, aqui, olha só, observe bem tanto que está destacado aqui, ó. É carecido que o presidente, junto com deputados, governadores, se unam em prol desse direito que nem todo mundo desfruta. Deve-se criar leis cruéis para tais que não queiram, não, para país que não queirem, não, acho que não queira não querem do seu sobrenome, os seus filhos, nem querem dar seu sobrenome aos seus filhos, pode perder o direito de ter uma certidão, assim vão se sentir na pele. Como é se sentir na pele? Nada no meio de um universo, né? Aí vai gigante, eu acho que ele quis falar, tirar esse direito de uma criança, né? Diferente de ser abandonada. Então, aqui está mostrando para vocês. Então, aqui já vai, é o primeiro exemplo. Mas também nós temos um outro exemplo, né? Essa questão dos direitos humanos. Portanto, esse é um problema que deve ser o quê? Resolvido, fazendo justiça com as próprias mãos. Olha só, tanto que está em destaque. Outro fala que leis cruéis e aqui, ó, justiça com as próprias mãos. Já que a própria lei, aqui se diz lei, não está... O quê, meu Deus? Regindo, será? Para que todos, exigindo, né, que todos os cidadãos estejam dentro da sociedade tendo o direito de tudo. Então, aqui trechinho para mostrar para vocês que todos esses daqui, ó, colocar, você é penalizado, tá bom? Terá consequência. Outro exemplo para vocês dessa questão. Com seus deveres como cidadãos, que a gente colocou, né, mas o certo cidadão, para que esse problema seja solucionado, a emissão dos registros de nascimento deve ser algo obrigatório no Brasil, sob a pena de expulsão do país, permitindo somente pessoas com registro de cidadão brasileiro residirem no país, certinho? Então, aqui mostrando para vocês, né, alguns itens sobre essa questão de ferir os direitos, né? Ó, então, tá tudo destacado, tá? Sob pena de morte, leis cruéis, fazer justiça com as próprias mãos. E a proposta de intervenção, né? Então, aqui, propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que, considerando que os temas da redação do Enem normalmente abordam problemas sociais, como vocês já perceberam, né, e complexos, muitas vezes de difícil resolução. As mais diversas formas de intervenção serão consideradas para avaliação, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. E aqui, nessa proposta de intervenção, é necessário que lá você mostrar quem é que vai fazer essa ação, quem é que vai agir. Então, aí já tem que ter o agente, né? Como que vai ser feita essa ação, né? A ação que vai ser feita, como, detalhamento e qual o objetivo. Então, isso tudo aqui tem que estar na proposta de intervenção. Para essa avaliação, é preciso, se a proposta de intervenção na redação, se ela é bem elaborada. Para ser bem elaborada, é necessário que identificar estruturas que explicitam o desejo do participante de intervir no problema e contabilizar corretamente esses 5 elementos. Ó, o agente, vamos lá. Depois você vai para a ação, beleza? Vou colocar aqui. Depois da ação, o modo e o meio, detalhamento e o efeito. Tá bom? Quem
o que vai ser feito, como que vai ser feito, de que maneira, qual a finalidade, né? Para qual finalidade, tá certo? Então, aqui para vocês, sobre essa relação, os 5 elementos que você não pode, né, esquecer. Agente, ação, o modo ou meio, o efeito, o detalhamento e o efeito, tá? Para cada partezinha lá da sua proposta de intervenção. Vamos lá. Essa ação, né, é o elemento que diz respeito à ação prática, né, apontada pelo participante como necessária para a solução do problema e apresentado pelo tema. É a partir da ação que identificamos a intenção do participante de propor uma intervenção para o problema abordado. O que deve ser feito? Aí, ó, lá a gente faz a pergunta e já vai identificando, né? Procura a ação. Então, aqui nós temos aqui, ó, na primeira. Portanto, todos esses daqui são a parte final, é o último parágrafo da redação da dissertação, tá certo? Então, aqui nós temos, portanto, é imprescindível que o Estado crie, por meio de vídeo explicativo, bem objetivos e com linguagem simples, propagandas mais efetivas que promovam a ação de registrar, a fim de oficializar todos os cidadãos como legítimo do país. Então, aí, onde que está a ação? Aqui o Estado é o agente, e aqui, ó, tá a ação, beleza? Vamos aqui no 2. Conclui-se que, com a promoção de campanha de conscientização que alertassem, né, a todos sobre a importância de conseguir a cidadania, os números de cidadãos brasileiros cadastrados disparariam, beneficiando a todos. Pronto, então aí você já está percebendo a ação de cada proposta. Agora vamos ver o agente, fica mais fácil, né? Quem que vai fazer esta ação? Quem que vai executar? Tá certo? O agente é o elemento que indica o fator social apontado para executar a ação que se propõe. Quem executa, né? Então, aqui, ó, espero que os prefeitos tomem providência nessa área para que se possa maximizar o acesso à documentação. Então, cadê? Quem é o agente aqui, ó? Ó, aqui está o agente. Qual é a ação? Ó, tomem. Tá aqui a ação de tomar. Beleza? Aqui, ó, e diz assim o seguinte, ação muito vaga ou genérica, tá? E agora, na próxima, nós temos aqui assim, é urgente que as autoridades, tá aqui a parte, né? Quem são? É mais de um, né? Os agentes aqui, quem tá tendo a função de agente, as autoridades. Faça alguma coisa para resolver a questão. Também, essa ação aqui, ela está vaga. Tá? Faça alguma coisa. Que coisa é essa? Então, quando fala dessa questão, mostrar o agente, a ação, o meio, o detalhamento, o efeito. Então, tá faltando algo aqui, né? Então, por isso que falou dessa questão, ação muito vaga ou genérica. O modo e meio, né? É o elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação é realizada ou será executada. Como se executa, por meio de quê? Né? O que vai ser utilizado? Então, nós temos aqui para vocês, já apresentando, já vão identificando, aqui já sabe, né, que é uma proposta de intervenção, já vai identificando, né, nesse primeiro exemplo. O que a gente já viu aqui? O agente, né? A ação e agora o meio, tá? Cabe ao Ministério da Economia investir em políticas públicas de assistencialismo
a população afetada pela invisibilidade social, por meio da criação de secretarias, realizadas em procurar identificar regiões e comunidades onde há maior número de pessoas necessitadas de acolhimento, a fim de garantir o acesso pleno à cidadania. Então, aqui está o meio. Por qual o meio que vai ser executado? Por meio de quê? Como vai ser essa execução? Criação de secretaria. Tá bom? O 2, nós temos aqui. Portanto, cabe ao governo federal, a partir de um plano, né, nacional de registro civil para todos, promover projetos nas regiões brasileiras mais carentes que fiscalize e garanta de fato a documentação dos indivíduos. Então, aqui, ó, a ação está bem aqui, ó, promover projetos. E quem é o agente? Quem vai ser? Ó, aqui, o sistema, ou o governo federal. Lá no primeiro, quem vai ser o agente? Qual é a ação que vai ser feita? O Ministério da Economia, né? Ó, e aqui está a ação que vai ser desenvolvida. Certinho? Então, dá uma olhadinha com calma, tá bom? Em cada pastinha que a gente está falando. E você já pode até começar a fazer treino, né? A praticar, né? Pensa em algo, só trabalhando, né? Só a parte da conclusão da sua redação, certo? A sua proposta. Agora, o efeito, né? O que é esse efeito, né? O elemento é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos, né? Alcançado pela ação proposta. Então, você vai, para quê que essa ação vai ser feita, né? Então, tá aqui, quando fala qual o objetivo, né? Qual a intenção, o que você almeja, né? Fazendo essa proposta de intervenção. Então, nós temos aqui na primeira, portanto, cabe ao governo cobrar de todos a obrigatoriedade de fazer a documentação na idade correta para passarem a ser reconhecido. Então, olha só o efeito, para ser reconhecido. Agora, na próxima, nós temos aqui. Uma maneira fácil de amenizar esse problema no país é garantir o acesso aos direitos para toda a população. É haver mais propagandas do governo, frisando sempre a importância desses documentos. Certinho? Vamos agora para a parte do detalhamento. Já vimos o agente, a ação, né? O meio, o efeito, agora o detalhamento. É o elemento que acrescenta informações à ação ou ao agente, ao modo, ao meio e ao efeito. Que outra informação sobre esses elementos foi acrescentado pelo participante? Então, nós temos aqui, ó. No primeiro exemplo, você vai observar o seguinte, ó. Cabe ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vigiar se toda a população tem conhecimento da necessidade da documentação, uma vez que falta explicação sobre a importância dele na garantia dos direitos do cidadão. O que aconteceu? Aqui já está dando essa questão da justificativa. Agora o próximo, por exemplificação. Portanto, cabe ao Ministério da Cidadania, órgão responsável por garantir o pleno acesso dos cidadãos, os direitos básicos, investir na construção de estabelecimentos jurídicos, como os cartórios em áreas periféricas e afastadas das capitais de todos os estados. Então, aqui, ó, nós temos aqui, né, a questão do detalhamento por justificativa, por exemplificação. Relacionada à questão da avaliação, né? Como que você vai ser avaliado, qual é a pontuação, né, na proposta de intervenção, nessa competência 5. Quanto que você vai conseguir a pontuação máxima, que são 200 pontos. Aqui, ó, elabora muito bem a proposta de intervenção,
detalhada, relacionada ao tema, deixa eu colocar aqui, né? Ao tema e articulada, discussão desenvolvida no texto, certo? Agora, a outra pontuação é 160 pontos. Elabora bem. Proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada, discussão desenvolvida no texto. E com a pontuação 120 pontos, elabora de forma mediana propostas de intervenção relacionada ao tema e articulada com a discussão desenvolvida no texto. E aí, ó, vai sempre vai mudando, né, essa questão da pontuação. Quando o candidato consegue 80 pontos, né, ele elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida no texto. Então, esse detalhe aqui, por isso, quando vai chegar lá na sua proposta de intervenção, você às vezes retoma lá na sua tese, quando você fala lá na introdução, que você apresenta a sua ideia, né? Ali que você vai defender, são dois desenvolvimentos, né? Que pode ser pró e contra, né? E pode ser também essa questão causa e consequência, ou lado, vai ser um lado positivo, porque o outro lado negativo da sua tese, da sua proposta, né? Da sua ideia. E 40 pontos apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E quando fica nesse nível 0? No nível 0, né, não vai ganhar ponto nenhum, né? Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto, certinho? Então, aqui, nessas outras aqui, cada uma dessas daqui, ó, como nessa primeira, que está focando a parte, aí você já vai observar, amado, quem é o agente? Dá para identificar quem é o agente daqui? Vamos colocar em prática? Vamos lá. A gente já apresentou aqui 5. Quais são os elementos que são necessários para ter uma proposta com a pontuação de 200? 200 pontos. Será que essa primeira encaixou corretamente, se adequa a lá? Ela vai fazer parte do... Essa daqui, aí você já vai analisando, né? Aqui você está falando só do meio, mas aí você vai fazer, certo? Aí, agora você vai... Cada proposta, cada exemplo que a gente trouxe, você vai analisar se faz parte dos 5 elementos ou não, para conseguir, né, o nível máximo, tá certo? Ó, aqui tem 1, nós temos aqui a 1 e a 2 na parte. Eu sei que algumas já dá para perceber que não apresenta, tá certo? Mas você aí já vai começar a identificar. Em cima dessa proposta aqui, aí você também já vai criar procura uma temática, né? Aí, para o professor, vamos fazer uma pequena discussão, vamos conversar e vamos criar uma proposta de intervenção, usando os 5 elementos, tá certo? Mas, primeiramente, vamos escolher um tema, tá bom? Escolha um tema aí. Tema da atualidade, você quer falar sobre o quê? Vou deixar vocês, assim, à vontade para fazer essa discussão. E depois aí, professor, você vai avaliar. Você pode fazer essa atividade em grupo. Opa, não, vamos fazer esse grupo aqui, vamos falar disso. Aí vamos montar a nossa proposta. Aí vai o outro grupo, em dupla. Ai, professor, eu não gosto de trabalhar em grupo. Ah, você quer fazer individual? Não tem problema, só não pode deixar de fazer essa atividade, porque essa atividade já é um treino. Tá bom? Somente a proposta de intervenção? Falei, não, agora somente a proposta, porque vocês já tiveram o momento de fazer uma introdução, né?
sobre matemática, depois você vai treinar com o primeiro argumento, depois treina com o segundo argumento, tá certo? Depois já faz ela completa e assim vai saindo, né? Rapidamente vai fluindo uma redação maravilhosa, certinho? Então, amadinhos, finalizamos essa questão das competências, relembrando aqui para vocês, né? Que quando fala da competência 1, você vai lembrar da parte gramatical, da regência, da concordância, da ortografia, da pontuação, tudo será analisado, avaliado na competência 1. Já na parte da competência 2, o aluno sabe interpretar? Conseguiu entender os textos motivadores, a temática envolvida? Ele vai conseguir dissertar, defender um ponto de vista, sua ideia? Lá, saindo da competência 2, chegamos à competência 3. A estrutura do texto, organizar, selecionar, relacionar, né? Áreas do conhecimento, né? Com a temática. Será? E a competência 4? Que é? É a parte do mecanismo, né? Linguístico, dos recursos linguísticos. Quais são os recursos que você vai fazer a ligação? É quando liga o primeiro parágrafo com o segundo, ou mesmo dentro dos períodos, vai fazendo aquela conexão. Você vai evitar a questão da repetição das palavras, tá certo? Você vai fazer uso de sinônimos. Aqui entra essa questão de anáfora. Exatamente, catáfora, tudo aqui, isso tudo a gente nós já estudamos, tá certo? Terminou a questão dos recursos, será que dos recursos coesivos, né? Será que o elemento coesivo que eu usei está dando esse sentido de oposição? Não é oposição que eu quero dar, eu quero dar eu quero adicionar, eu quero acrescentar a ideia de soma. Então, será que foi usado assim? Então, é esse daí, ó, essa questão da competência 4. Aí, quando chega na competência 5, será que eu já sei, eu consigo construir uma proposta de intervenção relacionada à temática sem ferir os direitos humanos? Então, esse cuidado que você, aluno, tem que ter, você estudante. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui nesse nosso primeiro momento. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão e até lá.